eu fiz um desafio de agachamento. Por que alguém resolve fazer um desafio de agachamento? Será que vale a pena fazer um desafio desses? Eu fiz um desafio de agachamento e nesse vídeo eu quero falar quais foram os pontos mais interessantes de ter feito esse desafio, os pontos positivos, o que não foi tão interessante assim, talvez os pontos negativos, os resultados que eu alcancei com esse desafio que foram bastante interessantes e por fim eu vou dar o veredito para dizer se eu acho que vale ou não vale a pena fazer um desafio desse. Mas por que eu resolvi fazer esse desafio? Eu vejo muitas pessoas relatando resultados bastante interessantes com vários tipos de desafios que a gente encontra na internet. Algumas pessoas, é claro, relatam que não tem resultados, mas a maioria relata resultados bastante interessantes. Por outro lado, os profissionais do movimento, os educadores físicos e eu como fisioterapeuta, a gente entende que talvez fazer o mesmo exercício todos os dias não seja a melhor forma de se proceder. Mas como quem fala as coisas sem ter feito não tem propriedade para falar, eu resolvi então testar e fazer um desafio para eu poder falar com propriedade se vale ou não vale a pena fazer esse tipo de desafio. Antes de me comprometer com o desafio, eu pesquisei alguns desafios na internet, a gente encontra tem aqueles 100 agachamentos por dia durante 30 dias, ou então a gente pesquisando na internet encontra umas tabelinha de progressão, começa com 20, depois vai para 30, depois para 40, ou então uns começam com 50, vai para 60, tem uns que começam com 200, depois vai para 250, Deus me livre fazer um desafio de tantos agachamentos por dia desse jeito. Então eu pensei de fazer o desafio de uma forma diferente. Eu resolvi fazer apenas 3 semanas de desafio. Eu acho que se não tem resultado em 3 semanas, não é uma semana a mais que vai mudar a situação. E eu prefiro me comprometer com apenas 3 semanas, não queria me comprometer com 4. 3 semanas está de bom tamanho para mim. E uma outra coisa que eu mudei é que ao invés de eu me comprometer com um número definido de repetições por dia, eu resolvi me comprometer com um tempo. Então eu optei por 3 minutos de agachamento todos os dias. 3 minutos tem vários benefícios com relação a um número definido de repetições. O primeiro benefício é que 3 minutos se adequa ao meu condicionamento físico atual. Se eu optar por 50 repetições, talvez seja fácil. Se eu optar por 200 repetições, talvez seja difícil. Se for muito fácil, eu vou achar que não vale a pena fazer esse desafio. Se for muito difícil, o estresse mental para ter que conseguir chegar lá durante 3 semanas talvez seja muito estresse para minha cabeça e eu não queria esse estresse para minha cabeça. Então esse já é o primeiro ponto positivo de ter feito esse tipo de agachamento que eu fiz. Porque 3 minutos ele se adequa ao meu nível de condicionamento físico e ele também proporciona uma carga progressiva ao longo do tempo. Porque com certeza durante as 3 semanas eu vou ficando mais forte, então eu vou fazendo mais repetições por série e vou conseguir descansar menos entre as séries. Então a intensidade do exercício foi aumentando conforme o tempo foi passando. Então isso fez com que eu não me sentisse desmotivado porque o exercício estava muito fácil e também não me desmotivou porque estava muito difícil e eu ainda ia ter que fazer mais não sei quanto tempo de repetições para conseguir chegar no número de repetições que eu não estava querendo fazer. Um outro ponto muito positivo de eu ter determinado 3 minutos de agachamento por dia é que é muito difícil eu falar assim, hoje não tem 3 minutos para fazer agachamento, né? Então eu usava ao final dos meus dias, antes de tomar o meu banho do final do dia, eu parava, fazia 3 minutos de agachamento, dava mais uns 2 minutos para descansar, tomava meu banho e isso não atrapalhava quase em nada meu dia. Por mais que eu estivesse cansado, eu falava, são só 3 minutos de agachamento, eu consigo fazer. Então foi muito fácil de eu me engajar ao longo desse período, 3 minutos de agachamento. Mas o terceiro e maior ponto positivo foram os resultados que eu alcancei. Vou falar dos resultados daqui a pouco, vou te falar dos pontos negativos primeiro. Para mim, o maior ponto negativo de eu ter feito um desafio de agachamento foi que eu senti falta de fazer outros exercícios que eu também gosto, que eu também acho que são importantes para a minha saúde. Mas como eu queria saber como é que o agachamento em si ia impactar no meu corpo de uma maneira geral, eu me comprometi só com o agachamento. Então na última semana eu fiquei meio ansioso, eu fiquei meio angustiado, que queria fazer outras ginásticas. Então esse foi um ponto negativo de ter feito esse desafio só de agachamento. É claro que isso se resolve fazendo um desafio diferente, né? Mas como o desafio foi só agachamento, então esse foi o ponto negativo desse tipo de desafio. Um outro ponto que deve ser levado em consideração, não só com relação a um desafio, mas com qualquer atividade física que você resolva fazer, é que primeiro você tem que saber fazer o exercício. Porque se você se compromete a fazer um monte de agachamento por dia, todos os dias, e você faz ele errado, prejudicando sua postura, prejudicando seu joelho, prejudicando sua coluna, você pode ter consequências não tão agradáveis assim. Então, o primeiro passo antes de fazer qualquer atividade física é você aprender a fazer adequadamente os exercícios com precisão e segurança. Então, esse é um ponto que deve ser levado em consideração. Mas vamos falar dos resultados, gente, porque é claro que eu tive um aumento de performance, né? No meu primeiro dia, a minha primeira série foi de 33 agachamentos. Na terceira semana, a minha primeira série já estava em 72 movimentos.
Então eu fazia 72 movimentos sem parar, dava uma descansada, uma respirada rápida e já terminava os 3 minutos fazendo mais 30 e tantos agachamentos. Então eu fiz uma média de 100 repetições por dia, todos os dias. O aumento de performance foi muito interessante, mas muito mais interessante foi o meu aumento de composição corporal. Antes de fazer o agachamento, eu tirei as minhas medidas, né? Eu ia lá, tirava as dobras cutâneas, apertava assim a dobra cutânea para pegar a gordura e pinçava com como é que chama? Eu esqueci, um adipômetro, para saber como que eram as dobras cutâneas. Eu tirei aqui do peito, tirei do abdômen, tirei da coxa, tirei da pochete, das costas e daqui do tríceps. Do peito aqui, ó, reduziu de 11 para 10. Do abdômen, reduziu de 10 para 9,5. Da coxa aqui, ó, reduziu de 22 para 15. E na pochete, cara, foi interessante, reduziu de 33 para 25. Eu até acho que eu tive alguma mensuração errada, não é possível, porque não é possível reduzir tanto assim. Então, a minha composição corporal melhorou muito. Eu reduzi de 73 para 70 quilos. Em 3 semanas, fazendo apenas 3 minutos de agachamento todos os dias. Minha alimentação permaneceu a mesma, não fiz mais nenhum outro tipo de exercício. E esse resultado impressionante. Eu tirei também as circunferências, né? Então aqui, por exemplo, no meu bíceps, cresceu meio centímetro cada bíceps. E eu não fiz nenhum exercício para bíceps, hein? Aqui, no ombro, cresceu de 1,19 para 1,21, cresceu 2,5 centímetros. Aqui no tronco, cresceu de 99 para 101, cresceu 2 centímetros de tronco. Ou seja, eu fiquei muito mais forte só fazendo agachamento. O meu corpo inteiro ficou mais forte só fazendo agachamento. Minha cintura diminuiu, estava 83,5, reduziu 1 centímetro, 82,5. Ou seja, a composição corporal foi muito relevante o resultado. E é por isso que eu estou compartilhando esse vídeo com vocês. Não, eu ia compartilhar de qualquer jeito, né? Mas eu estou compartilhando com tanto ânimo, porque o resultado para mim, que já sou condicionado, já faço atividade física, foi muito interessante. Para mim foi um hit, né? Porque eu fazia com bastante intensidade, foi bem intenso para mim. Então foi um hit que eu fiz todos os dias. Diante disso tudo, então, qual que é o meu veredito? O meu veredito é que eu acho sim que vale a pena fazer esse tipo de desafio. A gente se engaja, uma coisa rápida que a gente pode fazer todos os dias, não tem um estresse mental muito grande, dá para se engajar, dá para fazer, o resultado é muito satisfatório. E tanto é que eu vou buscar fazer outro desafio agora, um desafio mais completo, que também tenha flexões, também tenha remada, também tenha algum exercício para abdominal. Vou pensar aqui num próximo desafio. Vou fazer o desafio e vou colocar o resultado aqui porque eu gostei muito de fazer um desafio. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que isso ajude vocês a quererem também cuidar do seu corpo, também aumentar o seu metabolismo, ficar mais forte, perder gordura corporal. A gente vai se falando. Sucesso, saúde e até a próxima.